Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e nós estamos sempre levando temas importantes para que você, público, telespectador e internauta, possa ficar bem informado e tirar as suas dúvidas. Nós temos o WhatsApp, o 981 70 14 34, que também é uma forma de interatividade. Afinal de contas, a sua participação é fundamental. Não se esqueça que eu estou com você. Bom, nós já estamos com a nossa convidada de hoje, é a Tânia Justino. Eu fiz questão de trazê-la aqui no Hora Geral, porque a Tânia Justino, ela é a diretora de especialidades, é isso? De atenção básica e especialidades. De atenção básica e especialidades das cidades do Guarujá. E você vai perceber no programa de hoje que a Tânia, além de uma enfermeira renomada, de uma funcionária pública exemplar e de uma pessoa que se envolve com a área da saúde, junto com a equipe capitaneada pelo prefeito Walter Suban, que é prefeito e médico, você vai ver que os esclarecimentos que a Tânia vai passar ao nosso público são esclarecimentos fundamentais e que deixarão o nosso público cada vez mais bem informado. Por exemplo, Tânia, eu vejo por aí um monte de gente usando máscara, né? Aquela máscara contra o coronavírus, né? E eu vejo máscaras que são feitas de uma forma artesanal. Ou seja, essas máscaras artesanais, e a gente percebe que é artesanal pelo tecido colorido, pelo formato, às vezes é um pano vermelho, né? Um pano preto, diferentemente das máscaras que a gente está acostumado a ver, que são aquelas máscaras meio que retangulares e brancas. Ou seja, essas máscaras artesanais, elas têm a mesma eficácia das máscaras que os profissionais da área da saúde utilizam? Veja bem, se tratando de pandemia, o insumo hoje está escasso. A máscara cirúrgica, ela tem uma, vamos dizer assim, uma trama, né? Um desenho diferente, a confecção é diferente. Então, ela é um filtro e ela é para quem está no enfrentamento. Causas evitáveis, que entraria a nossa máscara de pano. Você está com uma aí, né? A máscara artesanal. Eu estou distante de você. Sim. Então, ela vai se tornar uma barreira. No caso das gotículas, eu vou conversar com você e microscopicamente está saindo gotículas. Então, eu não vou contaminar o seu meio, porque eu contamino o chão, contamino você, contamino quem eu passar por perto. Então, ou qualquer objeto que esteja próximo. Exatamente. Então, essa máscara, ela serve como uma barreira. No caso do profissional de saúde, eu não consigo te atender, muitas vezes, à distância. Como é que o enfermeiro vai funcionar a sua veia? Exatamente. Como é que o enfermeiro vai aferir a pressão? Vai aferir sua pressão. Então, ele se aproxima de você. Ele não consegue evitar essa aproximação. Então, para ele, nós vamos deixar o específico. Não é que nós não temos o dinheiro para comprar. Nós temos. O que não tem é o produto. Neste momento, o mundo inteiro está usando máscara. Então, eu tenho hoje pessoas que estão trabalhando em casa, nos ajudando, doando máscaras, né? Então, essa daqui eu comprei. Você usa o dia inteiro? Não, eu fico com ela no período que eu estou no trabalho, chego em casa, coloco na solução com hipoclorito, né? Um pouquinho acima, encho uma bacia, um pouquinho acima, coloco lá uns 50 ml de hipoclorito, deixo ela uma meia hora na solução, torço, coloco para secar, no outro dia dou uma passadinha para ficar bonitinha, vincadinha de novo, e aí no outro dia eu uso. Então assim, eu tenho 3, cada dia eu uso uma. Agora, se eu for atender o paciente, essa não é indicada. Ótimo. Só que nós estamos falando de barreira de gotículas ao falar. O mais importante neste momento, que todo mundo está esquecendo, a máscara, ela evita ao falar. O melhor é não se aproximar, distância de um braço, pelo menos. Aqui, ó. Tá? Pelo menos um braço e tomar cuidado com as superfícies. Ô, Tânia, eu vou fazer algumas perguntas, volto a repetir, pensando no meu público telespectador. Eu tenho máscara, então não preciso me preocupar muito em lavar as mãos com água e sabão. Tudo bem? Não, de forma alguma.
Inclusive, a gente utiliza o álcool gel. Teve uma corrida maluca atrás do álcool gel. O álcool gel, a disponibilidade dele em frascos, em você conseguir colocar ele na entrada de alguns equipamentos ou alguns estabelecimentos, o álcool gel a gente utiliza quando não se pode lavar as mãos. Mas o ideal é lavar as mãos. Água, sabão, detergente, sabonete. Então, de repente, dentro de uma lotérica eu não tenho como lavar as mãos, aí colocaram lá o álcool gel. Aí você vai e utiliza. Exatamente. Água e sabão. E não é lavar de manhã, antes das refeições, não. Hoje em dia, a gente aboliu lavar só toda hora, em todo momento. Pegou em dinheiro, fator contaminante. Nossa, imagine, que ninguém quer ficar longe. Imagina o dinheiro com quantas mãos que ele passa, né? Ninguém quer ficar longe do dinheiro, nem em caso de pandemia. Pegou no dinheiro, lava a mão. Lava muito bem a mão. Outra coisa, Tânia, aproveitando a sua participação, a Tânia Justino é diretora de Atenção Básica e Especialidades aqui da cidade do Guarujá. O isolamento social, principalmente com relação aos nossos amigos da melhor idade, os nossos idosos. Eles precisam ficar isolados, mas o fato de eles ficarem isolados, isso não pode tornar uma situação depressiva para eles? Sim. Ou seja, o que fazer para minimizar o problema dos nossos amigos da melhor idade? É assim que eu os trato. Exatamente. Você tem um idoso acamado, que você precisa deixar ele isolado, ou até mesmo um idoso que mora sozinho e neste momento ele precisa ficar isolado. Gente, isolar não é esquecer. A gente não pode esquecer das pessoas. Atenção básica, nós estamos acompanhando todos os casos suspeitos. É ordem do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, do nosso gestor, este acompanhamento intensivo. Então a gente percebe que a gente liga, muitas vezes os idosos estão sozinhos em casa. Nossa. Ah, eu tô bem. Tá com febre? Não. Comeu? Comi. Tomou água? Tomei. Sim, mas o que você comeu? Ah, eu pedi uma comidinha. Não. Este é o momento de a gente criar a imunidade. A corrida atrás da vacina. Você quer se imunizar, porém, a imunidade alta é o melhor artifício neste momento. Vamos comer bem, nos alimentar bem. Comer bem não é comer muito. É verdade. Arroz, feijão, uma verdura, frutas, uma boa alimentação. Sabe, água, bastante Tânia, água. Eu falei recentemente aqui no programa, o que é mais saudável não é caro. Eu tenho o hábito de ir na feira, não sei se a Tânia também tem, né? Porque ela corre muito no dia a dia dela. Mas um maço de agrião, R$ 3,00. Exatamente. Um maço de beterraba, comprei ontem na feira, R$ 3,00. Um maço de alface americana, R$ 2,00. A cartela de ovos, R$ 20. Exato, entendeu? Ovo de codorna também. Exatamente. Só para dar lembrar os nossos amigos. Ou seja, com R$ 20 você faz uma compra na feira de produtos saudáveis para a sua saúde. Exatamente. Do que de repente você ir num fast food ou pedir uma comida industrializada. Isso também é um outro contraponto que é bom a população ficar atenta, né? Então, e no isolamento, o que a gente tem que priorizar também? Você foi isolado em casa porque você é um suspeito. Então, você se isolou em casa, só que você tem quem você ama ali do seu lado. Então, você se isolou, fique num quarto separado, arejado, evite contato com o pessoal da casa, né? Porque eu liguei para uma colega minha e falei, e aí, como é que você tá? Tá bem? Aí do lado eu escutei assim, mamãe, mamãe. Falei, querida, você está isolada, então preserve os seus também. Então, isolamento, gente, não é ficar em casa sem fazer nada. Neste período, você está em observação. Então, neste período, você tem que se alimentar bem, ingerir bastante água, não é refrigerante, tá? Não é suquinho. Água. Porque há uma perda do apetite neste período, gente. Então, o pouco que você comer tem que ser uma coisa boa. Fechado. Tânia Justino conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral. Eu tenho uma série de fotos, né, de programas que são implementados aqui no Guarujá e a Tânia vai comentar alguns deles. Fábio, pode colocar a primeira imagem? Aí é o... Aqui é o ARE, o Ambulatório de Referência em Especialidades, que atualmente ele virou o HPP. Ele é o Hospital de Pequeno Porte.
Ótimo. Ele é um anexo da urgência. Ele virou uma enfermaria fora do pronto-socorro. Por quê? Porque nós estamos liberando os leitos de dentro do pronto-socorro, caso haja necessidade, né? Sim. E esses pacientes, aquele que teve um infarto, que é um paciente da vascular que fica muito tempo aguardando vaga, às vezes precisa ficar tomando um antibiótico, não pode ir para casa e também não pode ficar dentro do PS. Nós elegemos este lugar como o melhor planta física no momento, e está lá, um médico 24 horas, enfermagem 24 horas. Ótimo, tá Tânia. Tem mais fotos? Deixa eu ver aqui as fotos, Fábio. Esse é o Hospital Campanha, né? Ah, hospital. Ele já está pronto ou está sendo montado? Está bem mais adiantado do que essa foto, tá? A gente já está na parte de revestir lá a parte do piso e já cobriram tudo, já está bem mais adiantado. Vai lá ter uma capacidade de quantos leitos? Então, lá serão 50 leitos para a clínica médica. Clínica médica é aquele paciente que ele está grave, mas ele não está entubado, não é da UTI, tá? E 20 leitos de UTI. Então, lá são 70 leitos. Tânia, tudo isso que está sendo preparado aqui no Guarujá é já preocupado com um pico que a maioria dos profissionais da área da saúde estão falando que nós vamos passar ainda nesse mês de abril, é isso? Exatamente. Que eu espero que o prognóstico deles esteja totalmente errado. Exatamente. E que a gente consiga ter uma diminuição nessa expectativa, nessa onda ainda, né? Nessa oscilação que ainda vai crescer e depois vai cair, é isso? Exatamente. Eu vou até repetir uma frase que o Dr. Walter usou, que eu acho que é a frase do momento. Nós preferimos ser taxados como ridículos por termos exagerados do que estúpido por termos sido omissos. Isso, né? Exatamente. Nós estamos criando esse hospital campanha, o ARI, os 2 CAPs, para não usar. Nós queríamos que não fosse utilizado. Porém, todos que banalizaram as informações da pandemia estão sofrendo e pagando muito caro com isso. Por exemplo, a Itália. A Itália, os Estados Unidos. A própria Inglaterra, você viu? O Boris Johnson também está na UTI. Exatamente. Gente, Davi Wipe, exatamente. Médico infectologista, é o responsável, inclusive, Ele estava em casa com o Covid, deu positivo. Então, assim, não vamos banalizar. Ah, isso é política, isso é isso. Não é. Nós não queríamos realmente utilizar todos esses recursos. Vocês acham que eu queria desmontar o ambulatório de referência de especialidades e montar um outro equipamento? Não. Mas nós precisamos trabalhar com os dados epidemiológicos de outros países. É uma doença nova, é um vírus novo, não sabemos como ele vai se apresentar num país tropical. Aqui é quente, aqui é quente, né? Os países frios sofreram com isso. Nós estamos aqui num país quente. Então, pagar para ver com vidas humanas é um preço muito caro. Então, tudo que está sendo investido, vamos esquecer política, vamos esquecer eleição neste momento, vamos pensar em salvar as vidas. Porque no momento que muitos vídeos que a gente está acompanhando, você escolher, para nós profissionais de saúde, escolher quem vai viver, é muito difícil. Psicologicamente, para nós que fomos formados para salvar vidas, não para escolher quem vai ser salvo. Perfeito. Tânia, vamos voltar nas fotos. Fábio, as fotos, elas falam por si só. Esse é o CIAD, o Serviço de Internação e Atendimento Domiciliar. O PID, né? O antigo PID. Que, se não me engano, esse antigo PID foi uma das iniciativas, eu falei essa semana aqui no programa, do Walter Sumando, médico, exatamente, quando o Maurici Mariano era prefeito. Exatamente. Né? Você que já está um bom tempo na prefeitura, me corrija. Não, exatamente. O PID esse ano faz 21 anos, olha, né? Aí. Até eu estava pensando em fazer tantas coisas para comemorar, mas acabou caindo por terra. Mas o CIAD, o Serviço de Internação e Atendimento Domiciliar, neste momento de pandemia, nós estamos para deshospitalizar e tirar os pacientes também da UPA. E vacinando os pacientes acamados, né? E nesse programa, trabalhei com o Dr. Walter aí 15 anos. Na época eu fui para fazer hora extra, me apaixonei pelo serviço, não tem jeito. Olha aí, olha as imagens, que legal. E aí é o dia da inauguração da nova sede, né? Porque
Nós fomos para perto do Santo Amaro para facilitar a deshospitalização. Nós saímos de um próprio público. Esse é o pacientinho tão bonitinho. Você sabe, me corrija, Tânia, esse programa, ele faz com que o Serviço Público de Saúde do município, em especial Guarujá, que nós estamos falando, ele vai na casa do munícipe, ele tem um diagnóstico, dependendo da enfermidade ou da gravidade do quadro de saúde, ele não vai nem para o pronto-socorro nem para o hospital, ele acaba tendo um atendimento na casa dele. Essa é a ideia do PID? Então, o Serviço de Internação Assistente Domiciliar, ele é... No governo federal, ele tem um outro nome. Ele é o Melhor em Casa. Então, melhor sempre é em casa, né? Então, é um paciente muito idoso que ficaria internado, e ele fica internado e tem que ter um cuidador. Então, esse cuidador, muitas vezes, essa noite mesmo, eu pedi para um paciente ir para o pronto-socorro, ele falou, não, eu vou esperar o médico do PID vir aqui. Olha só. Se ele falar que não tem jeito de tratar em casa, a gente vai. E aí, no Melhor em Casa, o que nós fazemos? Antibiótico terapia, né? Fazemos de 12 em 12 horas. Tiramos precocemente essa foto é linda, né? Tiramos precocemente do hospital e temos o mesmo suporte do ambiente hospitalar na residência. E treinamos o cuidador, né? Eles não têm a técnica da saúde, eles têm a prática e o acompanhamento. O CIAD hoje ele funciona de domingo a domingo, das 7 às 19 e estamos com 360 pacientes. Excelente. 100 desses pacientes usam oxigênio. Então, esses 100 pacientes, neste momento de Covid, é a nossa atenção total. Tem mais fotos, Fábio? Vamos explorar aqui as fotos. Aí é vacinação, não é? Isso. Hoje nós estamos lá no Tejereba, nós conseguimos sensibilizar a gestão, né? E que apoiou totalmente, porque no momento de pandemia, que a gente tem que criar leitos, aonde você ia colocar o morador de rua, né? O cidadão em situação de rua. Então, eles estão num abrigo lá no Tejereba, e esse foi o dia da vacinação, que nós vacinamos eles contra a influenza. Por quê? Ele não é do grupo de risco e foi vacinado. Sim, ele é do grupo de risco, porque ele não se alimenta direito, muitas vezes tem situação de drogadição, e ele é um contaminante em potencial. Quando eu protejo o cidadão em situação de rua, eu protejo todos os cidadãos, porque eles pedem nos semáforos, né? Sim. Muitos deles não aceitam ficar em abrigos. São pessoas em situação de rua, sim, né? E tem comunicação direta com a gente. Ficam em rodoviárias, ficam em lugares de aglomeração, praias, e eles acabam contaminando a gente. Quando chega no seu carro, encosta, já te contaminou. É uma coisa que não passa pela nossa cabeça esse tipo de preocupação. Exatamente. E o que é interessante é que esse relato não é um relato de um morador cobrando da administração. É a administração atuando em prol de uma questão de um problema social. Sim. Eu sempre penso assim, Tânia, esses problemas que estão localizados nos municípios, eles precisam de uma resposta junto à população que carece, que necessita de uma atenção do poder público, né? Isso. É assim que a gente acaba melhorando, né? O serviço público. Exatamente. E se é público, o nome já diz, é de todos. Então, deixa eu ver e o morador em situação de rua sintomático, você deixa ele aonde? Você Boa precisa pergunta. Isolar ele no domicílio, ele não tem domicílio. Mas e aí? Hoje nós criamos 10 leitos no CAPS AD, vai funcionar 24 horas, já estamos lá com quatro moradores, tá? E eles são assistidos e vão ficar. O período de quarentena, os 14 dias, sob nossa observação. Não pode sair, não pode ter contato com o meio externo, estão todos sob controle. Nós temos mais fotos, Fábio, para a gente poder encerrar Esse também é o Tejereba. Tejereba, né? Tejereba que fica ali ao lado do ginásio, é isso? Do lado do ginásio. Agora, deixa eu aproveitar até desmistificar um tema. Tem gente achando que já tem 60 anos, é idoso, tomou a vacina do H1N1, ela também está imune com relação ao coronavírus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Tânia? Não, de forma alguma.
nós não temos ainda o tratamento do coronavírus, não temos a vacina do Covid, né? Tá tudo em fase de teste, tem até 2 medicações aí que eles estão implantando em alguns tratamentos, mas tomou a vacina da influenza, depois de 15 dias, quando ela está ativa no seu organismo, se você tiver um sintoma de gripe, e caso evolua mal, nós vamos tratar como Covid porque você foi imunizado pela influenza. Então, provavelmente, na maioria dos casos, se você apresentar um sintoma de síndrome gripal, a gente vai tratar como Covid porque nós descartaremos a influenza. Mas isso não te deixa imune do Covid. No momento, o tratamento contra o Covid é boa alimentação, isolamento social, ficar todos na residência, só sair se necessário e deixar os idosos e as crianças também. E as gestantes, viu? Perfeito. Bom, a gente está quase chegando no final do programa de hoje, do Hora Geral, mas eu ainda quero que a Tânia deixe mais uma mensagem ao nosso público, telespectador e internauta, né? Eu tenho observado que essa pandemia, ela acabou mudando o comportamento de todos nós, independente da faixa etária. Né? Eu vejo muitas críticas, muitos desabafos, mas eu acho que esse é um momento da gente parar um pouquinho, baixar um pouco, que a gente fala na gíria, menos, né? Para que a gente possa estar unido, consciente e superar esse momento de crise. E aí eu vejo, Tânia, não é muito a sua área, mas eu queria uma análise sua, eu vejo, por exemplo, estabelecimentos como instituições bancárias, com nossa fila do pessoal lá fora é impressionante. Eu acho que o PROCON deveria ser acionado para cobrar, né? Porque se o banco não autoriza que entre e se aglomere um grande número de pessoas dentro da agência, as pessoas se aglomeram na calçada e sempre uma próxima uma da outra. Isso não é preocupante, Tânia? Douglas, eu costumo dizer que quando nós temos todas as respostas, Deus muda as nossas perguntas. Então, neste momento, banalizar qualquer orientação, qualquer relato, né, que seja referente ao Covid, neste momento, banalizar é você correr o risco de pagar um preço muito caro. Lógico. Então, é necessário você ir ao banco? Vai uma pessoa só. É necessário você ir ao supermercado? Porque a gente precisa fazer essas coisas também. Ou às vezes você tem uma certa idade, peça Exatamente. para o vizinho, ligue para um parente ou para um conhecido, Exatamente. né? Ah, mas eu não quero incomodar. É o momento de incomodar, Exatamente. sim. Exatamente. Né? A feira domingo estava lotada. Então, assim, você chegou, você viu, nós temos que ter um sentimento de autoproteção. Não é enfrentamento. Neste momento é autoproteção. Eu vi que ali eu vou correr risco, bora para casa, entendeu? Fica para contar a história. Não deixa os outros contar a sua história. Isso a gente não pode banalizar essas informações. Tânia, a gente está chegando no final da Hora Geral. Vou deixar uns segundos finais para você deixar uma mensagem para o nosso público. Em seu nome, eu quero parabenizar toda a equipe de saúde capitaneada pelo meu amigo Dr. Vitor Hugo Straub e também o prefeito Walter Suman, porque, amigos, eu sou muito imparcial e eu não tenho receio nenhum em expor a minha opinião, o meu ponto de vista. Eu comentava essa semana o que o prefeito acabou passando no começo de março, quando teve deslizamento, e a Tânia também esteve envolvida na ajuda dessas famílias, muitas que ficaram desabrigadas com o deslizamento no Morro do Macaco Molhado, Morro do Macaco, também no Barreira, Barreira, né? Por exemplo, né? Então, esses profissionais, a gente precisa também saudá-los e agradecê-los. As pessoas precisam tirar um pouco esse vício, né, de ouvir e não entender. São servidores, não faz mais do que obrigação, menos. São servidores que passaram por um concurso, que estão trabalhando mais do que 8 horas por dia em prol do munícipe, em prol da população. E essas pessoas merecem sim a nossa consideração, né? A gente pode fazer algumas críticas em determinadas categorias de alguns políticos, de alguns advogados, de alguns médicos. Isso é natural. Existem profissionais e profissionais.
mas você, no seu município, sabe o quanto o grande número de profissionais da área da saúde, né, estão envolvidos 24 horas para poder derrubar esses índices que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde está declarando que nós teremos esse pico. Tudo isso, me corrija, Tânia, esse índice baixo que nós estamos torcendo que ocorra, depende de mim, depende de você, também depende de você, Tânia. Exatamente. Segundo os dados epidemiológicos de outros países, essa semana, são 2 semanas, de 5 a 20, a semana crítica, a semana vermelha. É que a gente tem que ter mais atenção e nós estamos vendo que realmente as pessoas relaxaram nessa semana. Nós, da Atenção Básica e Especialidades, da Secretaria de Saúde, da Urgência e Emergência, estamos trabalhando incansavelmente no planejamento das ações, pensando no pior. Se não acontecer o pior, vivemos este momento, estamos com o couro mais duro, como diz o Dr. Walter, amadurecemos, aprendemos, mas principalmente o pessoal da área da saúde. Nós estamos num enfrentamento muito grande por conta da falta de EPI, né? 35%... Explica para o público o que é EPI. É o equipamento de proteção individual. O óculos, a máscara, aquele avental branco. Num momento que todo mundo utilizou esses equipamentos, nós também estamos precisando. Você sabe, Tânia, rapidamente, eu gosto de fazer esse contraponto com o público. Pô, mas por que não tem? Pô, por que não comprou antes? Nós tínhamos, gastamos no deslizamento. E a demanda? E habitualmente não se usava máscara o dia inteiro. A máscara, ela é máscara cirúrgica. A gente só usa em procedimento cirúrgico, em procedimento mais invasivo. Então, não é hábito nosso usar máscara 24 horas. Agora, nós passamos a utilizar a máscara 24 horas. Então, eu peço para a população que tenha um pouco de conscientização, agradecer o Douglas pela oportunidade de poder vir aqui. O espaço é nosso. Fornecer um pouco mais de informação. Tentei ser o menos técnica possível, tá? Falar mesmo uma linguagem mais esclarecedora. Não vamos banalizar as informações. Cuidado com as superfícies. Vamos nos alimentar bem. E quando a enfermagem coloca, estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós, é uma grande verdade, gente. A gente sai de casa, a gente deixa nossos filhos. Na minha casa eu tenho meu covidário também. Estou vindo trabalhar de branco para lavar minha roupa com hipoclorito, para poupar a minha família. E eu não quero fazer parte da história ruim do Covid. Eu quero fazer parte da história boa do Covid. Que nós sobrevivemos, que nós obedecemos e que vamos contar a história. Eu já passei pela epidemia da influenza, estou aqui para contar, graças a Deus, e quero passar por mais essa também e contar. Vai contar e vai passar. Vamos contar, né? Vamos. Tânia Justino, diretora de assistência básica e especialidades aqui da cidade do Guarujá. Tânia, não precisa agradecer pelo espaço, a assessoria, tem sempre o contato aqui no Hora Geral, porque a sua participação, como a participação de vários profissionais nesse período dentro do Hora Geral, é no intuito de informar. Aqui eu poderia estar falando, olha, eu vi nas páginas, nas redes sociais que fala... Não. Aqui não tem fake news, aqui não tem achômetro. Aqui a gente traz o profissional da área da saúde, da área jurídica, da área técnica, da área de segurança, porque é o profissional quem vai dar o esclarecimento correto, tá certo? Tânia, um beijo grande para você, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Um abraço assim aos meus amigos do Hora Geral e a gente volta no programa de novo amanhã. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha Azul, com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.